Cefa, né? É, Marcos? Boa noite a todos, muita paz, muita luz a todos. Hoje vocês conseguiram decifrar a ilusão ali? Conseguiram ver lá que são, além de ser idosos, né, que estão ali, são um casal mexicano, segundo o amigo que estava do meu lado aqui. Ele falou que talvez seja uma alusão aí à velhice daqueles dois jovens que estão ali. Achei muito bonito isso daí. Tudo é ilusão. Vocês já ouviram dizer, isso é ilusão, aquilo é ilusão? Provavelmente nós já falamos e já ouvimos isso daí, que tudo é ilusão. Essa vida é uma ilusão. E será que nós temos consciência do que seja ilusão realmente? Será que a gente sabe do que a gente está falando? Nós vamos passar por alguns conceitos. A primeira parte é uns conceitos complexos, mas eu vou passar por cima, só para que a gente saiba as bases, tá? A gente vai ter essas bases porque elas são importantes, porque as pessoas estão nos avisando desde 3.500 antes de Cristo, né, por vários pensadores, e a gente não entendeu ainda determinadas coisas, e eles não tinham o que mostrar para a gente alguma realidade. E hoje nós chegamos no momento das nossas tecnologias e dos nossos conhecimentos que nos possibilitam divisar que tem alguma coisa acontecendo no universo que a gente não vê. Muito bem. Esses dois meninos aí, o Thomas Campbell e o Nick Bostrom, um é físico da NASA, o outro é um filósofo. Eles lançaram uma teoria que não é nova, tá? Essa teoria não é nova, é uma teoria já bastante antiga, vocês vão ver depois. Mas que está tomando corpo agora, por quê? Porque existe discussão disso no meio científico. Ele está dizendo para a gente, olha, que isso aqui que nós estamos aqui hoje, isso aqui é uma ilusão nossa, isso aqui não é real. É difícil a gente olhar para isso, né? Ele diz que isso aqui é um jogo. Nós estamos participando de um jogo. Nós somos um programa que uma consciência ou um programador maior, tá, colocou, e esse programa que está aqui, um dos programas falando com vocês aqui agora, ele se desenvolve, e à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai ganhando, ele vai colocando mais informações nesse programa. Vocês estão vendo alguma relação? Aí, outra informação. Quando essa parte física não serve mais, aquele programa sai e vai ocupar uma outra máquina que pudesse continuar. E enquanto ele está, ele não pode abortar o programa. Nós não estamos falando aqui de encarnação, nós não estamos falando aqui. Isso está uma discussão na ciência. Os físicos estão discutindo isso, uns a favor, outros contra. Mas tem um fator que é algo importante. Vocês vão ver no vídeo que eu vou passar. Se eu pegar uma moeda e jogar a moeda para cima, ela vai cair cara ou coroa, não é? Não é isso que ele... Isso é a física clássica, isso a gente sabe, a gente consegue mensurar velocidade, distância, tudo que tem na física, a gente consegue medir com extrema precisão. Só que no universo quântico, a moeda pode cair cara, pode cair coroa, pode cair os dois e pode não cair nenhum. Você fala, meu Deus, como é que é isso? Como é que essas coisas funcionam, essas coisas complicadas, como é que elas funcionam? Tanto que estão desenvolvendo agora o quê? Computadores quânticos. Os computadores normais de hoje, eles analisam item por item, por exemplo.
né, de opções. Computador quântico não. Quanto levaria 3, 4 dias, ele vai fazer em 5 minutos. Nem isso, porque ele vai analisar todas as probabilidades. Então é aí, no campo da física quântica, que os físicos não se entendem, porque o teu televisor de LED, ele existe por conta da física quântica. Os pixels que vocês veem lá, eles são orientados para as cores, para poder. Nós usamos a física quântica, nós não sabemos, é um elétron que sai ali, vai e faz uma imagem na TV, a gente não sabe onde ele está, mas a gente consegue, com campo magnético e elétrico, a gente consegue direcionar e a gente chega a ter imagens. O seu telefone celular, a mesma coisa. Quando você vai fazer um exame de ressonância magnética, você está usando os conhecimentos de física quântica. Só que tem uma coisa, é um universo que a gente usa, mas não tem, nós não temos ainda toda a informação, porque a física clássica não funciona ainda. Estão tentando, Einstein tentava, né, que a teoria fosse a teoria geral, que a gente pudesse explicar tudo, mas não conseguimos. Então essa teoria do Thomas Campbell, ela faz sentido quando nós vamos para esse universo que a física não controla, tá? E é aí que mora as coisas. Quem assistiu Matrix? Lembra do Matrix? Quem não assistiu, assista esse. É um filme em que as máquinas dominavam, é uma ideia, tá? As máquinas dominavam e pegavam as energias que os corpos produziam. Essas energias que os corpos produziam faziam as máquinas funcionarem. Só que essas pessoas, em contrapartida, elas tinham uma vida que elas achavam que era real. Tanto que um dos personagens, numa hora, ele não aguenta o mundo real, ele fala, eu quero voltar a dormir. Porque ele está comendo um bife e ele fala assim, eu sei que isso aqui não é um bife, que isso aqui é uma ilusão, mas é uma ilusão que eu gosto. Tá? É muito difícil a gente pensar nisso. Só que esse conhecimento, ele vai nos levar, não precisa ser físico para isso não, tá? É só entender a ideia. Esse conhecimento, ele vai nos levar a entender a fé, a entender as curas espirituais, tá? As operações espirituais. Eles nos levam a conhecer, por exemplo, materializações e uma série de coisas que acontecem com a gente, que a gente fala, eu não acredito em mais nada. Não é possível, né, que tenha. Por quê? Esse universo que nós estamos aqui, ele não está sozinho. Aí a gente pode pensar, tem espíritos? Tem. Né? Tem muitos espíritos aqui. Essas paredes, elas são para abrigar a gente, mas isso aqui, ele é muito maior, né, nesse momento. Então, não são só os espíritos, são partículas que estão aqui, que a gente não vê, e que fazem parte de todo esse universo nosso que o Espiritismo vem nos esclarecer, que só agora essas ideias poderiam sair, porque antes disso, por mais que as pessoas falavam de forma velada, para que as pessoas pudessem guardar. Então o que aconteceu? Levou-se para o lado do misticismo. Espiritismo nasce ciência da observação, tá? Essa ciência comprova que existe continuidade do Espírito, que nós continuamos, que vai e volta. Isso levou a levantar pensamentos, né? Amor à sabedoria, a filosofia, né? Para que nós fôssemos filosofando, pensando, refletindo sobre essa grandeza, e ela nos levou o quê? A comprovação do Espírito, a reflexão sobre aquilo, e a mudança seria o quê? A moral da humanidade. Né? Muito bem. Vocês estão ouvindo? É um vídeo, tem 4 minutos. Alguém já viu a experiência da fêmea? Bolinhas de gude ou bolinhas de tênis? Olha, ela está atirando a bolinha, passa naquela fêmea, é normal que faça aquilo, não é?
Se colocarmos uma segunda fenda, A segunda fenda. vamos ter uma segunda tira duplicada à direita. Vai acontecer Agora, normal, né? Isso a física clássica consegue calcular com uma precisão danada. E calhava, batendo na parede de trás, com maior Na água, velocidade uma que fenda a faz isso aí. linha da tira. A linha iluminada, na parede de trás, mostra essa intensidade. É parecida com a linha que as bolinhas de gude fizeram, mas, quando adicionamos a segunda fenda, A segunda fenda acontece uma coisa talvez. diferente. Se o topo de uma Olha o que as ondas e falam. a parte de baixo de outra onda, elas se anulam. Agora existe um modelo de interferência na parede de trás. Os lugares onde dois pontos se encontram Olha são como a de onda mais aqui, intensidade. as marcações lá atrás. Elas se anulam, não tem nada. Então, Bolinhas só, coisas, as ondas não. matéria, através de duas fendas, temos isso. Duas linhas. E com ondas, nós temos um modelo de interferência com muitas fendas. Por enquanto estamos. Agora, vamos ficar quânticos. Agora vai reduzir para elétrons, a coisa que a gente não vê, é menor que o passo átomo. bem pequenininho de matéria, como uma bolinha de gude. Vamos jogar uma corrente por uma fenda. Se comporta igual a bolinha de gude, uma linha só. Então, se lançarmos essas coisas pequenininhas pelas duas fendas, devemos ter, como com as bolinhas, duas linhas. O quê? Um modelo de interferência. Os elétrons. Nós lançamos Jogaram nas duas com fendas. pedaços bem pequenininhos de matéria, mas temos um modelo igual ao das ondas, não como das bolinhas. Como? É o conhecimento disso que a gente tem em tantos Modelo equipamentos. de Tá? interferência como das ondas. Isso não faz sentido. Mas os físicos são espertos. Eles pensaram, talvez essas bolinhas estejam pulando umas nas Está outras vendo uma nas outras e aí faz isso. Então, eles resolveram lançar os elétrons Um de cada vez. cada vez. Assim, não teria jeito de interferir. Mas depois de uma hora, o mesmo modelo de interferência estava aparecendo. Não existe outra Um explicação. elétron sendo jogado no mesmo modelo de interferência. Uma partícula se torna uma onda de potenciais, passa pelas duas fendas e interfere consigo mesma para bater na parede como uma partícula. Mas matematicamente é mais extrema ainda. Passa pelas duas fendas e por dentro uma. E passa por uma só e passa só pela outra. Todas essas coisas Esse campo, nesse estágio, tudo acontece. mas os físicos ficaram incomodados com isso. Então decidiram desviar e ver qual fenda o elétron realmente passa. Eles colocaram um equipamento medidor em uma fenda para saber. Na hora que você vai olhar para aquilo, O vai elétron medir. passou e seguiu voando. Mas o mundo quântico é muito mais misterioso do que eles podiam imaginar. Quando eles observaram, o elétron voltou a se comportar como uma bolinha de gude. Ele produziu um modelo de duas linhas, não um modelo de interferência com várias linhas. Só o ato de medir ou observar. Para vocês, deu para entender? Que aquela, eu vou mostrar o tamanho disso daí. Esse é o campo que a física fala, campo das probabilidades. Vocês já ouviram falar? Tem massagem quântica, tem passe quântico e uma série de coisas quânticas. Por quê? A física quântica para a física clássica, é uma coisa que se fala assim, existe Deus, eles não têm como provar que Deus existe, mas também não tem como provar que Deus não existe. Então as possibilidades, as probabilidades de acontecer são muito grandes. E aquele que souber utilizar essas probabilidades, né, a questão da fé, né, quando Jesus falava aqui. Vocês viram o observador? Enquanto não estava observando, ele estava tirando um elétron, ela estava formando todas aquelas barrinhas. Quando alguém foi lá e observou aquilo, o que aconteceu? Ela voltou a ser elétron, partícula. Isso quer dizer o quê? Vamos fazer uma analogia aqui. Quando nós temos uns problemas, nós estamos mandando onda no momento em que a gente se concentra naquilo que nós temos que
que resolver, aquilo se torna dominável. Nós podemos, se torna mais próximo da gente para poder resolver. Tá? É isso, esse é a discussão da física. Tá? Você sabe o que é isso aí? Areia. Quando você pega, lá você pega sei quantos milhões aí de areia, mas isso aí é uma fração, é isso que tem na areia. Cada um desses é uma partícula mineral ali que tem na areia. Se você pegar qualquer uma delas lá e você for cortando, digamos que nós tivéssemos um aparelho que a gente pudesse, se tem, tá? Que a gente pudesse estar fazendo as divisões nela, quando ela chegasse lá no último pedaço da matéria, sabe o que ela seria? Luz. A matéria, tudo na vida se transforma, a matéria se transforma, né? Então veja a grandeza dinâmica da vida que a gente tem à nossa volta, e pela nossa correria a gente não presta atenção. Isso aqui, ó, é uma gota de água. Isso aqui é uma molécula de água. Numa gota de água tem 1,67 vezes 10 a 21. 1,67 com 21 zeros assim, de tanta molécula de água que tem numa gota. Nessa gota, vamos voltar aqui. Nessa gota aqui, nessa molécula, se você tirar uma bolinha dessas 3 bolinhas, cada uma delas vai ter uma aqui, átomo, elétron, no meio, núcleo, tá? E nesse núcleo ainda prótons, nêutrons e uma série de coisas. São esses conhecimentos que deram a possibilidade de a gente fazer aparelhos, e muitos aparelhos vão chegar. O Chico disse que um dia vão estar mexendo na televisão e vão acessar o plano espiritual. Talvez o próprio mundo quântico ele seja um portal para uma outra dimensão. Isso está sendo falado na ciência. Agora eu quero mostrar uma coisa para você. Ô Márcio, vem cá. Olha só. Cuidado com a mão, Márcio. Eu e o Márcio, a mão. Nós estamos nos tocando? Estamos? Para a física, nós não estamos nos tocando. Ilusão. Nós não estamos nos tocando. Não existe toque. O que está vendo é que os elétrons na mão do Márcio, eles estão repelindo, e eu estou fazendo a mesma coisa. Então o que a gente sente é esse toque de elétrons. Sabe por quê? Se não tivesse esses elétrons, sabe o que aconteceria se a gente chegasse aqui, Márcio? Olha só, se não tivesse a camada de elétrons, que é isso que está passando a informação, e nós fizéssemos isso aqui, pegava na mão do Márcio, pronto, não tinha mais ninguém aqui, nem nós. Nós teríamos aqui uma mini explosão atômica. É engraçado? É realidade isso. Né? Isso é a realidade, isso é princípio agora. Nós explodiríamos todo mundo aqui, nós. Quem fez isso? Como isso foi feito? Como é que essas camadas foram feitas? Ninguém está sentado na cadeira, está sentado em cima de uma camada de elétrons e coisa que a gente não vê. São essas coisas que os espíritos utilizam, esses conhecimentos que os espíritos utilizam para fazer aquelas coisas que nós consideramos fantásticas, tá? E aqui as partículas atômicas, tá? E a mão que eu já mostrei por mais. Então olha, tem coisas que eu não entendo, tá? Eu escuto, né? Eu leio, mas eu não entendo. Às vezes a gente fala assim, eu vou no centro, eu estudo, tá? Mas não consigo. Eu volto a fazer aquilo, porque ampliar os conhecimentos, entender essas coisas que estão nos acontecendo. Nós somos aqui encarnados no mundo material. Vocês conhecem o mito da caverna de Platão, que ele falava que o mundo são como homens acorrentados a vida toda, não vendo o que se passa para lá de cá, traz aqui uma fogueira iluminando, e o mundo que eles veem, esse é um mundo real, o mundo que eles veem é um mundo de sombras. É isso que a gente vê.
um mundo de sombras. É por isso que nós temos medo da morte, nós temos medo da doença, nós temos medo de tudo que vai acontecer, de tudo que está no plano. Morre gente todo dia, um dia vai ser a nossa vez. Se a gente não se posicionar para ter uma visão mais transcendente e saber da nossa realidade aqui, nós vamos ter medo sempre, tá? E isso vai acontecer. Às vezes a gente diz assim: se eu morrer um dia, você fala, mas peraí, se eu morrer? Não é se eu morrer, vai morrer. Eu tenho uma amiga que ela estava com uma dificuldade muito grande com o marido dela, de 80 anos, ela falava assim: e se ele morrer? E ela estava tão nervosa que chegou uma hora que ela tinha que falar a realidade para ela. Ela falou: se ele morrer, não, ele vai morrer. Mas não precisa ser agora, né? Então, você está buscando lá no futuro a dor da viuvez, e você está trazendo no presente. Por que você não vai lá no futuro e traz a esperança da cura? Né? E vive isso. Essa é a definição de esperança. Você vai no futuro e traz esperança, traz alegria daquilo que você está pensando em conquistar. Tá? Hermes Trismegisto do Antigo Egito, da Grécia, é uma mistura, é um sincretismo de religiões. Ele tem 7 princípios herméticos. Um dos princípios é que o universo é mental, lá, bem antes de Cristo. O universo é mental. Como é que ele ia explicar o universo mental com a física quântica que a gente conhece hoje? Não dá. Olha só, olha Jesus falando, né? O reino dos céus está dentro de vós. Possível interpretação, tá? O universo microscópico dentro de nós. Aquilo que eu falei do elétron, está acontecendo dentro de nós. O nosso corpo está em vibração. O nosso corpo, com as suas 37 trilhões, quatrilhões de células humanas e as outras 37 de outros tipos de vida que está vivendo dentro de nós, está agora que isso somos nós. Essa é a realidade dessa máquina, tá? Olha só, correlação com o mundo atômico interno, cada partícula de matéria. A casa do meu pai tem muitas moradas. O universo atômico é um universo de dimensões. Pode haver outras dimensões através desse universo atômico. Será que não é por aí? Nós não estamos aqui agora conversando e não estamos vendo os espíritos, a não ser que você tenha uma capacidade mediúnica de captar essa onda e entender essa onda no ambiente. Você olhar e ver, tem um probleminha aqui que está sendo operado. Eu já vi isso em centro espírita. As pessoas tratando lá dentro e os médicos espirituais passando, abriram uma pessoa no meio da palestra, no meio fazendo essas cirurgias. Por quê? Nós estamos tocando as nossas mãos, né? Nós estamos tocando os dedos num outro mundo, numa outra possibilidade, porque o campo atômico é o campo das probabilidades, tudo pode estar lá, tá? Olha só o que Coríntios fala: o visível é temporário, mas o invisível é eterno. O mundo subatômico é mais fundamental que o invisível. E o que os espíritos nos ensinam? Se tiver algum confronto entre espírito e matéria, prefira o espírito. Vocês já ouviram isso? Olha como eles falam. Como é que eles vão falar com a gente de física atômica, de coisa? Hoje nós estamos tentando aqui passar a ideia de correlação para a gente ter uma noção só, porque é muito profundo isso daí, né? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos: o universo é formado de matéria e fluido universal. Olha, paralelo com o campo quântico, com o conceito de energia escura e relação com o vácuo quântico. Não existe nenhum lugar, tá? Segundo o que os Espíritos nos dizem, que é vazio. Nós olhamos o vazio do espaço, nós olhamos, não existe vazio, tá? E o fluido que ele fala aí, a matéria, a energia escura, é aquela que faz com que o universo avance. Isso em termos atômicos que está acontecendo. Os espíritos dominam isso daí, tá? Perispírito, envoltório semimaterial, similar aos campos de energia,
a relação com dimensões extras, interface matéria, energia e matéria. Por que os Espíritos nos falam que o corpo perispiritual é semimaterial? É plástico, né? Não é plástico, não é de plástico, tá? Tem plasticidade, tá? Pode, o Espírito, no livro dos Espíritos, se eu não me engano, questão 82, pergunta qual a forma, eu não lembro se é essa questão, pergunta a forma do Espírito. O Espírito não tem o que falar para a gente, como é que é a forma? Uma luz que vai do rubi, eu não sei por quê. Não tem como falar, como é que é o Espírito? O que a gente vê, quando alguém enxerga, é a alma com o perispírito, que nós damos o nome de Espírito, porque senão nós não reconheceríamos o Espírito que está ali. Por quê? A gente precisa aprender a identificar fluidos. Alguns médicos conseguem isso daí, tá? Então o perispírito também aí, ó, utilizando esse limiar entre energia e matéria. Olha só, André Luiz, o colapso da função onda. Isso aqui é o que vocês viram lá. A luz, ela se comporta ora como partícula, matéria, ora como onda, tá? Aquilo que vocês viram passando ali, digamos que sejam elétrons de alguma ali, passando ali, quando você não está olhando, ele está fazendo o que ele quer, todas as probabilidades estão ali. Por que não direcionar para uma probabilidade? Quando a gente quer, por exemplo, aquela cura, a gente está voltado para a cura, a gente está voltado para o medo de morrer, está voltado para uma série de outras coisas, está voltado para a preocupação, para uma série, ou seja, é a onda. Nós não estamos observando realmente aquilo que quando nós observamos, ela se comporta como ela para ela comportar. Se nós queremos a cura, se nós queremos uma série de benefícios, nós temos que fazer o quê? Fazer com que aquela partícula ela siga aquilo que nós estamos olhando. O meu olhar é para cá, ela tem que seguir assim, tá? Pensamento influenciando a realidade. E André Luiz fala isso, a obra dele inteira, tá? Consciência como força fundamental. Onde está a lei de Deus? Na consciência, não é? Onde está a lei de Deus e a força está lá? Na consciência, tá? No nosso lar, diferentes dimensões vibratórias, paralelo com a teoria das cordas, que estão vibrando em diversas velocidades. Tá? Quando você vai você sabe o que é a biografia? Alguém sabe a biografia? Biografia? Chapa. Chapa do pulmão. Chapa do pulmão. Lembra quando a gente ia na biografia? O que você vai ter? Vou tirar uma chapa. Chapa também é dentadura, né? Que fala. Mas assim, eu vou tirar uma chapa. Você vai tirar a chapa, você ia lá e... aquela partícula de raios gama, ela vibra num segundo mais de 4 quatrilhões de vezes. Em um segundo, olha, 1001, ela vibrou 4 quatrilhões de vezes para atravessar o organismo e ter condições de fotografar, de colocar na chapa lá o que está acontecendo dentro do pulmão. Esse é o universo das partículas. Nós estamos usando já faz tempo, né? Emana no pensamento e vida, olha, força, pensamento é força criadora, lembra? Já que nós somos um programa, né, que a gente tem que avançar, né, que aquele programador maior lá, segundo Thomas Campbell, esse programador ele tem que fazer o quê? E nós estamos aqui para aprender. A inteligência artificial, não estamos com medo que ela aprenda a fazer as coisas por ela mesma, né, que dê tanta autonomia a ela que ela vai fazer, ela vai criar outras coisas para ela mesma. Nanotecnologia, o pessoal fala que vai injetar dentro da gente uma molécula de uma nanotecnológica que vai, por exemplo, num tumor, está sendo estudado isso, e ela vai atacar somente o tumor e não vai causar os problemas que a quimioterapia, a radioterapia alteram as pessoas. E ela é replicante, ela é capaz de criar outra, utilizando átomos, formar moléculas iguais a ela e injetar a informação para que ela se comporte daquele jeito. Fala, meu Deus, nós estamos num mundo de muita velocidade de informação. O que nós aprendemos a nossa vida inteira
da história. Tudo que nós temos de registro da história até o ano 2000, ele dobra a cada 2 anos. Isso aí é uma pesquisa de 2014. Por isso que muitos de nós têm dificuldade para lidar com essa tecnologia que está aí. Mas está aí. Tá? A famosa frase de Einstein, né? Tudo é energia, manifestações, energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Isso aqui, ele quer dizer o seguinte, que a matéria, como você vai dividindo a matéria em pedacinhos menores, átomos e vai assim, você vai chegar no momento que ela é energia. Tá? Então, essas matéria e energia, ela passa de energia para matéria. Os espíritos conhecem isso. É por isso as curas e uma série de coisas para conhecer isso daí. Olha só, mediunidade. Sintonia de dimensões. Você sabe o que é o emaranhamento quântico? Uma partícula que está aqui, tá? Ela é excitada por algum campo. Ela faz um movimento se uma outra partícula que tem relação com ela está do outro lado do universo, a 93 bilhões de anos-luz daqui, essa partícula vai fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, o espírito, tá? Ele tem a capacidade de fazer isso sem estar no lugar. Por que o doutor Bezerra, ele vem no centro da comunicação no outro e tal, assim? Isso quer dizer, por exemplo, que qual deles ele é o doutor Bezerra mesmo? Todos eles. Porque os espíritos conhecem o emaranhamento quântico. Tá? Olha só como nós estamos caminhando para trombar com esse mundo aí. Tá? Comunicação no local, transcendência do espaço-tempo, né? E por aí vai, olha. Materialização também. Você consegue utilizar pares. Utilizando o ectoplasma do médium lá para poder formar, pode ser o espírito está aqui, pode ser que não. Ele tem essa capacidade de fazer com que aquela matéria amorfa dê uma forma dele. Alguém aqui já participou de sessão de materialização? Vocês podem tocar o espírito. O espírito tem temperatura. Tá? Essas coisas acontecem na realidade, tá? Isso daí só é possível com a física clássica? Não, somente no universo quântico, tá? Bilocação, você pode estar em vários lugares, porque você consegue fazer essas criações com as partículas, né? Vamos lá. Centros de força, os chakras. Isso daí todo mundo já ouviu falar, né? Os chakras e tal. Olha só, pontos de interação de energia, o perispírito precisa disso, tanto que no desencarne, o que eles fazem? Vão cortando esses pontos até, né? Vamos lá. Ectoplasma, substância intermediária, é esse material amorfo aí que eu falei que o espírito consegue, pelo conhecimento de partícula, ele dá a forma que ele quiser. Se ele quiser aparecer inteiro, ele vai aparecer inteiro. Voz vai pegar só a parte da garganta, mãos vai aparecer só a mão, tá? Ubiquidade está em 2 lugares. Às vezes isso aí aconteceu com o Eurípides Barçanufo, né? Ele estava num lugar e as pessoas viram ele em outro. Olha, similar ao campo onipresente. Você tem condições de fazer vamos dizer, você criar alguma outra realidade em outro lugar, na mesma, e as pessoas veem a mesma coisa. Aumento da frequência vibratória, isso é o que nós falamos de vácuo, né? São essas partes. Quando você fala assim, vamos vibrar na coisa, assim, não parece que a gente tem que ficar assim, parece que tremendo para fazer as coisas, não é isso. É você ter a capacidade de fazer com que as partículas vibrem. Você é capaz de acalmar uma pessoa se você conseguir colocar, interferir no campo dela. Quando está tudo agitado, você interferir e ir colocando a pessoa. Isso é passe. Né? Você tem, o que é? Vai lá e interfere no campo. Acalmou o campo, você se recompõe. Então o Espiritismo, olha, ele oferece
uma ponte entre a ciência e a espiritualidade, explicações antecipadas dos fenômenos quânticos. Lá atrás eles falavam disso e não tinha como provar. Visão integrada da consciência e matéria, framework, é aquilo que é base, de códigos e tudo que conhece, que pode ser base para todas as outras ciências. Tá? E olha aqui, cada átomo do seu corpo, cada coisa que você é constituída, nesse momento, isso aqui veio das estrelas. Olha, você é o universo que está aqui agora, aquele comando, aquele programa que está dominando isso, conseguiu centrar tudo num ponto. Então é você aqui, que segura todas essas moléculas, né? E a vida é uma experiência extraordinária e a morte é apenas mudança de canal. Olha só, você já existia antes do corpo, continuará existindo. Cada experiência é um aprendizado e cada desafio uma oportunidade de crescimento. O programa vem, experiencia aqui, acabou aquele corpo, volta. Olha só, uma música agora, pode ser? Por favor? Tá aqui? Beleza. Olha só, para todo mundo pensar. Em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. Lembra nas possibilidades? Tem alguma coisa está para ser descoberta. Não tema a jornada, você é parte de algo muito maior. Cada momento de dor é temporário, cada desafio é uma aula no grande curso cósmico da existência. Somos todos viajantes do cosmos. Estamos apenas começando nossa jornada nas estrelas. A vida material é nossa escola temporária. O espírito é nossa verdadeira natureza. O amor é a nossa bússola cósmica. A evolução, a nossa destinação. Lembra quando o Thomas Campbell fala que o programa que está aqui não pode sair? Que ele tem que ficar, ele tem que avançar, ele tem que aprender a dominar programas mais complexos? Nossa vida. Quando você se sentir sozinho, olhe para as estrelas e lembre-se. Olha só que bonito isso. Você é parte desta grande dança cósmica. Sua consciência imortal, sua jornada infinita e seu potencial ilimitado. Olha para cima. A gente está mal, a gente olha aqui para baixo, né? A gente quer ir para dentro. Olha para cima. Você é parte das estrelas, de coisas que aconteceram nas estrelas há bilhões de anos atrás e está acontecendo aqui ainda. Opa, ela ficou, tá? Em nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há indício de que a ajuda venha de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. Somos nós que devemos nos erguer à altura do nosso potencial completo, mas não estamos sozinhos. Somos todos conectados, não apenas uns aos outros, mas a todo o cosmos. A morte não é o fim, é uma transformação. A vida não é um acidente, é uma jornada proposital. E você é um viajante cósmico e muito mais do que imagina ser. O que é isso aí? Televisão quebrada. Disso tudo que a gente está falando, que o Thomas Campbell fala e que os espíritos nos falam, todos nós somos como uma TV, que vai chegar um momento em que ela quebra. Tá? Então, nós estamos no velório, nós vamos ter uma pessoa que desencarnou, quebrou a TV. Tá? Só que tem uma coisa, a TV quebrou, mas o sinal continua. Só ela não consegue mais captar o sinal. Aquela estrutura não capta mais o sinal que está sendo direcionado para ela. O que ela tem que fazer? Uma TV nova. Não é essa forma que a ciência está avançando para que haja um encontro lá na frente, e talvez não tão longe assim, do conhecimento do Espírito. E olha, para todo mundo aqui, para todos nós, em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. E esse algo pode ser justamente você. Sabe? Se você olhou
para o universo quântico, se aqui estão acontecendo coisas que a gente não vê. Se vocês não estão sentados nas cadeiras, vocês estão sentados num campo de elétrons, né? E protegidos para que os núcleos nossos não colidam com os núcleos da cadeira, porque senão era uma explosão, uma mini explosão atômica. O que é que nos protege? O que é que nos fez dessa forma? Então, olha, se a gente está aqui hoje, que a gente tem essa ideia da nossa caminhada, então, que algo descoberto, olhemos para dentro de cada um de nós, para descobrir que talvez nós vamos encontrar coisas fantásticas que a gente tem que utilizar no dia a dia, porque nós ganhamos bastante conhecimento, a gente tem que usar. Ok? Muita paz a todos, que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado.